O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou nesta quinta-feira o pedido da defesa de Felipe Martins para disponibilizar os dados de geolocalização do celular do ex-assessor de Jair Bolsonaro. A decisão mantém sob sigilo informações que a defesa alega serem cruciais para contestar as acusações da suposta tentativa de golpe de Estado, da qual Martins teria participado. Os advogados do ex-assessor de Bolsonaro argumentam que, sem acesso à íntegra das provas do processo, incluindo esses registros de localização, há dificuldade técnica na preparação da defesa. Moraes não detalhou os motivos da negativa, mas reforçou que todas as provas consideradas essenciais já estão disponíveis aos advogados. Silvio, esse caso é o absurdo, a gente comentava aqui no intervalo, né? Um caso kafkiano. Nesse caso, a gente traz mais uma atualização, mais um capítulo, né? Nesse caso, o ministro Alexandre de Moraes negando os dados de geolocalização do celular do Felipe Martins. O que é a geolocalização? O rastreamento, né? O percurso, a rota por onde um celular de uma pessoa passa por determinado período. E a gente já sabe que o ministro Alexandre de Moraes tinha acesso a essas informações, inclusive meses antes de mandar prender o Felipe Martins, que ficou por 6 meses encarcerado. E agora o ministro Alexandre de Moraes alega que não há pertinência na apresentação de uma prova que é fundamental para comprovar onde estava Felipe Martins no dia 30 de dezembro de 2022. Ele diz que não há pertinência, lembrando que houve a inversão do ônus da prova. O Felipe Martins produziu provas, sendo que não havia nada contra ele. A acusação era que teria viajado ao exterior como se isso fosse crime, e ele provou que não viajou. Ele produziu documentação farta, não só da geolocalização dele, mas até de transporte de Uber, comprovante de que foi a uma lanchonete. O Felipe provou tudo, de que não tinha saído do país. Agora, Paula, você fala kafkiano, de fato mas eu achava, até um dado momento da história do Felipe Martins, inclusive quando ele foi preso, ele passou 6 meses preso e hoje está preso a uma tornozeleira eletrônica, que se tratava de um caso de maldade. Hoje, eu acho que extrapola. Hoje eu acho que se trata de medo. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes e a Polícia Federal que atende a esse gabinete, eles estão com medo, porque há uma investigação em curso nos Estados Unidos. Nós noticiamos isso, entrevistamos uma das advogadas do Felipe Martins, que mora nos Estados Unidos, a Ana Bárbara, aqui em OS Sem Filtro ontem, e ela trouxe com toda clareza, lucidez, ponto a ponto do que é que o Felipe está passando. Tudo que o Felipe passou nesse período, cronologicamente, como é que funciona a questão do visto, como foi introduzido o nome, os erros, por exemplo, o Felipe em vez de Filipe. Ela apresentou toda a documentação. Então, o que é que o ministro Alexandre de Moraes, seus auxiliares, a Polícia Federal, que também o auxilia, do que é que se trata? Do que é que a gente está falando para resumir aqui? Eles estão com medo que seja descoberta uma fraude. É disso que se trata. Houve uma fraude. A advogada falou isso com todas as letras. Eu estou repetindo o que ela disse. E ela é especialista nisso. Ela está em contato com autoridades de Orlando, sobretudo, mas também esteve com autoridades de Nova York. E nos Estados Unidos, a justiça não é igual à justiça brasileira. Lá funciona. Lá é de verdade. Lá também existe o FBI. Então, esse é o ponto. Paula, esse é o ponto. Eles estão com muito medo que a fraude seja revelada. E a má notícia para eles é que ela será revelada. Pois é, consta. Inclusive, os advogados do Felipe Martins disseram, né, que essa negativa do ministro Alexandre de Moraes em apresentar esses dados de geolocalização do celular do Felipe Martins durante aquele período atesta, prova de que o ministro Alexandre de Moraes sabia do percurso, sabia onde estava Felipe Martins no final do ano de 2022. Não resta a menor dúvida de que esse é o motivo pelo qual ele não aceitou disponibilizar isso. Porque a justificativa que ele deu não fica em pé por 2 segundos de reflexão, não tem pé nem cabeça. Primeiro que não caberia a ele dizer que todas as provas relevantes estão lá. Quer dizer, a defesa tem que ter acesso, ponto. Né? Não é ele que tem que decidir dessa forma isso. Então é evidente que ele está escondendo isso, de novo, falta de transparência, porque ele teve acesso a essa informação antes
da decisão de prender o Felipe Martins por uma viagem que ele não fez, e ele já provou que não fez. Agora o caso está nos Estados Unidos. Foi acatada a denúncia pela justiça aqui na Flórida, em Tampa, e esse caso vai adiante. Já tem aí suspeitas de envolvimento de gente que se naturalizou americano, mas era brasileiro antes, e foi cúmplice com quem mais? Quem foi conivente com esse crime cometido que os Estados Unidos não vão deixar barato? Aliás, a embaixada publicou uma nota essa semana nesse sentido. Pode ser coincidência? Nessa altura do campeonato é difícil acreditar em coincidências. A gente sabe que existe aí um embate, pelo menos uma guerra em curso, né? E o Alexandre de Moraes também não deu a entrevista a New Yorker do nada, né? Com aquele ensaio fotográfico um tanto sensual, digamos. Então, ele está numa corrida, né, para ver se consegue apagar alguns rastros e na torcida para ver se isso não vai prosperar nos Estados Unidos. Eu acho que é tarde demais, o gênio está fora da garrafa e nos Estados Unidos o buraco é mais embaixo. A turma leva a sério esse tipo de crime.